nos corações nessa noite. A fé, Senhor, que vem pelo Teu Espírito Santo, que é gerada, Senhor, através da Tua palavra. Eu creio que pessoas sairão daqui renovadas, não da mesma maneira que entrou, não, mas sairão daqui, ó Deus, renovadas pelo Teu Espírito Santo, porque aonde a Tua igreja está, algo acontece. E nessa noite o Teu Espírito Santo está gerando, Pai, vida aqui nos corações. Derrama uma porção dobrada do Teu Espírito Santo e toca nas mentes, ó Pai, aqui representadas, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma vez, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Glórias a Deus. Estamos alegres porque o Senhor nos tem ajudado até aqui. Ele tem nos sustentado, tem nos dado vida e graça. Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes por termos alcançado a graça de estar em Cristo. Somos igreja. Aleluia. Romanos 5, versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Pai, estamos diante da Tua sacrossanta palavra, ó Deus, e pedimos nesta noite que o Senhor perdoe nossos pecados e nos encha, Pai amado, do poder do Senhor. Pai, enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, porque não somos dignos, somos pecadores, e precisamos de Ti, precisamos da Tua salvação, precisamos da Tua presença. Então, Pai, toca em cada um de nós, cada pessoa, Pai amado, que está ouvindo, assistindo essa live, cada pessoa que está presente neste salão, neste templo, cada pessoa que nos ouve, Pai, pelo serviço, Senhor, de altos falantes, que o Senhor, ó Pai amado, nos alcance e nos salve, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos sentar, os que podem. Maravilha. Amados, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e no capítulo 5, versículo 12, ele nos faz uma revelação. A Bíblia diz que tudo o que está escrito aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus, e nós cremos nisso. O apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos declara que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Amém? Muito bem. O pecado, ele é uma pré-condição para a salvação. Amém? O pecado é uma pré-condição para a salvação. Não quer dizer que você tenha que pecar para alcançar a salvação, mas que a salvação é para aqueles que são pecadores. Se você não é pecador, você não precisa de salvação. Se você não é pecador, você não precisa de um salvador. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algumas pessoas não entendem isso, acham que são bons pais, bons maridos, bons funcionários, bons cidadãos, e acham que não tem pecado, que não precisam de um Salvador. E essa situação, esse pensamento é um pensamento perigoso, porque é mais fácil alguém que está pecando deliberadamente, entendendo ser pecador, se salvar, do que aquele que está vivendo a sua vida, não faz mal a ninguém, ele acha que ele não precisa de Jesus, ele não precisa de um Salvador. Então, ser um pecador, pecado, é uma pré-condição para a salvação. Entender essa nossa situação é uma pré-condição para salvar-se. Ninguém pode salvar-se em Jesus se não entender que é pecador, que precisa da graça de Deus. Paulo, ele diz
Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão. E pelo pecado entrou a morte. Deus mesmo deu a ordem, deu a palavra, a sentença: olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comerdes, você vai morrer. Deus deu uma sentença e ao mesmo tempo um alerta, dizendo: se você me desobedecer, você vai pecar, e o pecado vai trazer como consequência a morte. A morte, ela é uma consequência do pecado. E a Bíblia diz que a morte também passou a todos os homens, porque todos os homens que nasceram depois de Adão, descendendo de Adão, eles herdaram a natureza pecaminosa, uma natureza que não é compatível com a natureza de Deus, que não agrada a Deus. O pecado afetou o homem em todas as instâncias. O pecado afetou a comunhão com Deus. Isaías capítulo 59, o profeta Isaías disse: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades têm feito separação, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a salvação, ela foi perdida, porque o homem pecou, e como consequência do pecado entrou a morte espiritual, a morte que é a separação de Deus, a morte que é causada pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas nesta noite eu estou aqui para dizer, como profeta de Jesus Cristo, que o salário do pecado realmente é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E eu gostaria de falar aqui um pouco mais a respeito da origem dessa salvação. Deus nos salva em Jesus Cristo, porque somos todos pecadores. Não há ninguém aqui que não seja pecador. Todos. Não importa se você é pastor, não importa se você é ministro, não importa se você está aqui cantando e tocando, não importa se você está aqui assistindo o culto e é um bom homem, uma boa mulher, não importa, isso não importa. A Bíblia diz que a natureza humana é má em si mesma. Não há necessidade que você faça nada para desagradar a Deus ou para pecar. Você é pecador por natureza. Você não fez nada, mas a sua natureza herdada em Adão é uma natureza ruim. Nossa comunhão com Deus foi afetada. Nosso espírito está separado do Espírito de Deus por causa do pecado. A raça humana está separada de Deus. Entende? Consequentemente, por estar separado de Deus, o nosso espírito não se comunica mais com o Espírito Santo. A raça humana está afastada. Consequentemente, a alma do homem também foi afetada. A razão, pensamento humano. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento, a mente, o pensamento está afetado pelo pecado. E então há uma cegueira espiritual na mente, não dos olhos. Você vê, você consegue discernir cores, você consegue identificar pessoas e coisas, mas a sua mente está afetada pelo pecado. A sua vontade está afetada pelo pecado. Hoje o homem sente vontades pecaminosas. O homem tem desejos pecaminosos, e isso está em você. Você não precisa fazer nada para adquirir, você já tem, você já adquiriu quando você nasceu dos seus pais. Quando você veio ao mundo, você já vem com esta natureza em você. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Não é o pecado ato de Adão, você não cometeu o ato que Adão cometeu, mas você herdou dele a natureza de pecado, a mesma. Então, o seu espírito está longe de Deus, sua mente está afastada de Deus, sua vontade, seus desejos estão afastados de Deus.
Entende? Essa é a situação do homem, da raça humana. E o seu corpo também se afastou de Deus. Consequentemente, o homem Adão, antes do pecado, não envelhecia, não morria. Mas após o pecado, Adão passou a envelhecer. Eva passou a ter dores, doenças. Eles passaram a experimentar no seu corpo físico também as consequências do pecado. O homem passou a envelhecer, a ter doenças, enfermidades. Estamos vivendo uma pandemia. E não adianta culpar a Deus, porque a culpa é nossa. A culpa é da raça humana que se afastou de Deus. E então Deus ele vira para Adão e diz: maldita é a terra por tua causa. Produzirão abrolhos e espinhos. E a terra está hoje cheia de mato, capim, mas também de vírus, de bactérias, de fungos, que produzem doenças, que matam pessoas, que matou esse vírus, coronavírus. Ele matou milhões em todo o mundo. Veio a primeira cepa, agora parece que está a segunda, e parece que está agora a terceira. Cada vez descobrem algo diferente. O primeiro podia causar algo nos pulmões, o segundo atinge o coração, agora estão dizendo que atinge o cérebro também. Tudo isso que nós estamos vivendo é consequência do afastamento inicial que a raça humana teve de Deus. Adão não era apenas um homem, Adão era o primeiro de uma raça. Adão era o representante dele, estava toda a genética humana, toda a esperança humana também, todo o nosso melhor, o nosso campeão, fracassou. E nós temos hoje, como consequência deste fracasso, como consequência dessa humanidade perdida, como consequência deste pecado, morte, tristeza. O homem não consegue mais se governar. O homem não consegue mais fazer o bem a ele mesmo. O homem, ele consegue destruir as boas intenções de outro homem. O homem consegue ser ruim, ser mal. Muitos casamentos estão destruídos hoje por causa de maldade, por causa de pecado, por causa de não poder suportar um ao outro mais. Muitas pessoas, por causa de mazelas da sua alma, no seu psique, nos seus sentimentos, nas suas emoções, estão entrando, acham que por estarem feridos aqui dentro, eles têm o direito de ferir os outros. Acham que porque passaram por decepções e frustrações, porque a vida não foi justa comigo, e começam a se destruir e destruir os outros. Tudo isso é consequência do afastamento que o homem tem de Deus, por causa do pecado. A salvação não é necessária onde não há pecadores. Se você não é pecador, pode ir embora. Você não precisa ouvir o que eu vou dizer aqui. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, é para pecadores. Paulo diz: eu tomo as palavras de Paulo como minhas palavras, do qual eu sou o principal. Eu não sou bom em mim mesmo. Eu sou bom para você que não convive comigo. Se você passar a conviver comigo, você vai dizer assim: pô, esse cara é mau. Esse cara não é tão bom como eu achava que ele era, não. Minha esposa que me atura há quase 30 anos. Não é, não? Nós não somos bons. Temos defeitos, temos falhas, temos pecados e carecemos da graça de Deus. E esse é o primeiro passo que nós temos que dar, entender essa nossa situação, essa nossa mazela humana, para então recebermos a salvação do Senhor. Quantos querem receber a salvação de Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Queridos, quanto à origem
da salvação ela está em Deus. Preste atenção. A origem da salvação é a vontade de Deus. Preste atenção, Deus quer nos salvar. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nem um justo sequer. O profeta Jonas estava numa situação difícil, ele declarou profeticamente: a salvação vem do Senhor, em Jonas capítulo 2, versículo 9. A salvação, ela vem do Senhor, não vem de mais ninguém, vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quem precisa de socorro é quem está em aflição. Quem precisa de salvação é quem reconhece o seu estado de pecado, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João no capítulo 3, Evangelho de João no capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, por uma providência divina, diz: Deus amou ao mundo de uma maneira tão grande. Deus amou a humanidade, Deus amou os pecadores de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o salário do pecado? A morte. Mas há um dom gratuito, é isso que eu venho anunciar nesta noite. Há um dom gratuito por meio de Jesus Cristo, aleluia, que se crermos nele, como diz as Escrituras, então os nossos pecados serão perdoados e nós alcançaremos vida. Deixa eu falar uma coisa para você: a salvação é vontade de Deus para nós. Deus nos amou a ponto de deixar o céu, deixar as regiões celestiais, deixar o seu trono de glória. E João disse que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, e a todos quantos nele creram, a todos quantos receberam Jesus, Jesus, o Pai, Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, gerados filhos de Deus, que nesses filhos de Deus, você é um pecador, mas agora em Jesus, você pode ser gerado, criado de novo, ser uma nova criatura, aleluia, por Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quantos podem levantar suas mãos para o céu e exaltar a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé? A Ele seja o louvor. Oh, glória a Deus. Diga comigo: a salvação vem de Deus. A salvação não vem do homem. A salvação não tem origem no homem. O que tem origem no homem, pastor? Pecado? Não. O pecado, ele teve origem no céu. A Bíblia diz que um anjo, um querubim ungido, um dia levantou o seu coração, se exaltou o seu coração e quis usurpar o trono de Deus, quis tomar o trono de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, nenhuma criatura, anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais são maravilhosos. A gente fica impressionado em ouvir falar de anjos. Inclusive é incrível o efeito de um anjo na igreja. Incrível. Algumas igrejas, se você disser Jesus está aqui, os irmãos permanecem como estão. Se você disser há um anjo na igreja, pronto, as pessoas vão se glorificar. A glória é o efeito do anjo. Mas nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum arcanjo pode se comparar ao nosso Deus. Nosso Deus está acima de tudo e de todos, inalcançável. Aliás, a santidade é uma característica de Deus que diz que Ele está separado de todas as suas criaturas. Ninguém chega aonde Ele chega, ninguém está aonde Ele está. Jesus diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo. Ele desceu de lá e Ele está. A Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível. Há um céu
Só Deus habita. Ninguém vai lá, ninguém chega lá, ninguém pode se comparar a Ele. Ele permanece único. Pastor, Deus está sozinho? Não. Pai, Filho e Espírito Santo, eles coexistem em harmonia plena. Eles se bastam. Deus não precisa de ninguém, querido. Deus só precisa da gente. Desculpa ferir o seu ego, ou não se sinta ofendido, mas Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém. Ele basta a si mesmo. Ele é Senhor, Ele é Deus, e antes que tudo existisse, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele permanece Deus para sempre. Então, antes que tudo existisse, antes que existisse ninguém, nada, Deus existia, e Deus não estava sozinho, Deus não estava triste, porque a Trindade, ela basta a si mesmo. Deus, a única comunhão que satisfaz a Deus é a dele mesmo. A única presença capaz de satisfazer a santidade de Deus é a dele próprio. Então entenda, a salvação, ela é um ato da vontade de Deus, que nós não podemos entender, da bondade de Deus, do amor de Deus, esta graça que nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, esta graça, este amor, este ato de Deus de salvar o homem, nós não podemos entender. Quando eu era adolescente na igreja, existia um hino que cantava na rádio e dizia assim: não sei por que Cristo me ama e quer cuidar de mim. Não sei por que na cruz se entregou, mas sou feliz, pois me salvou. Não sei por que Cristo se entregou, não sei por que me amou, mas numa cruz pagou o preço pelos meus pecados. Agora estou falando com as minhas palavras, já não lembro mais a letra. Na cruz pagou o preço pelos meus pecados, e desceu aqui, Ele veio pagar pela minha alma. Entenda, Jesus não veio só pagar o preço. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre no seu lugar. Seu lugar, seu, o meu, o nosso. Jesus tem uma morte substitutiva, Ele nos substitui na cruz. Eu deveria morrer, porque eu sou pecador, mas Jesus tomou o meu lugar na cruz. Ele tomou o meu lugar, Ele morreu no meu lugar. Então eu não tenho que morrer mais. Eu agora tenho vida, porque Jesus me deu a vida, porque Jesus venceu a morte não tem mais poder sobre Ele. Ele é a ressurreição e a vida, e Ele me dá a vida. Ele dá a vida a toda a humanidade, Ele perdoa os pecados, Ele tem poder para te salvar. Ninguém tem poder para salvar você, nem a igreja, o ministério Crescendo na Palavra, nem igreja nenhuma, nenhum pastor, nenhuma denominação. Ninguém pode salvar você. Jesus pode te salvar. Quantos podem dizer amém nessa noite? Aleluia. Em João capítulo 1, versículo 13, diz que filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Preste atenção. Os filhos de Deus não nasceram da vontade do homem, ou seja, não foi um nascimento natural. Seu pai e sua mãe se apaixonaram, e tiveram relações e geraram você. Não é esse nascimento. Os filhos de Deus, que a Bíblia está falando, nasceram da vontade de Deus, não da vontade da carne. Nasceram da vontade do Senhor. Aleluia. Não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A salvação é a vontade de Deus, a origem da salvação é Deus, e Ele tem nos salvado, tem dado este poder a todo aquele que crê. Em Romanos 9, versículo 16, a Bíblia diz assim: pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Preste atenção. O pecador está no estado que ele não pode reconhecer o seu estado, a não ser que Deus o faça. A Bíblia diz que Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então a salvação, ela tem origem em Deus
E o homem não pode salvar sozinho. Entenda, Deus enviou seu Filho. Deus tomou o seu lugar na cruz do Calvário, morreu no seu lugar para te dar vida. Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Primeiro, Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e convenceu você. Ele esclareceu as coisas para você. É isso que o Espírito Santo faz. Ele revela a você o seu estado pecaminoso. Por isso a Bíblia diz, Ele te convence do pecado. Porque o homem não pode reconhecer que é pecador, a não ser que o Espírito Santo o convença. Pelas Escrituras, pela pregação da palavra. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como vão crer naquele que não ouviram falar? Então nesta noite você está ouvindo falar. Você é pecador, você precisa de um Salvador. E isso não vem de você. Você não pode se salvar. O Espírito Santo neste momento está convencendo você. O Espírito Santo neste momento está mudando a sua maneira de pensar. O Espírito Santo está gerando uma nova criação dentro de você. E se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas entregue-se a Ele, creia nele. Porque o Espírito Santo, Ele é o agente da salvação, por meio da palavra. A palavra é a espada, o instrumento que o Espírito Santo usa para alcançar os corações dos pecadores. Ninguém aqui recebeu Jesus por si mesmo. Não, eu resolvi que vou me salvar, resolvi que vou andar sozinho. Não. Alguém pregou para você. Alguém um dia te evangelizou. Porque é assim, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da salvação. Eu tenho um tio, ele é pastor, eu costumo falar dele aqui. Ele recebeu uma Bíblia no trabalho, pastor Jones, pastor da Assembleia de Deus em Portimão. Ele recebeu uma Bíblia e foi para casa. Pegou a Bíblia, guardou dentro da mala. Antigamente a gente tinha esse costume, né? Pegava a mala, botava e empurrava para cada cama. Ficou lá. O tempo passou. Amém? O tempo passa, né? Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Um dia ele estava com problemas. E Deus às vezes faz a gente ter problemas para nos lembrar dele. Às vezes Deus faz a gente entrar por situações, por circunstâncias, para que a gente se lembre dele. Isso é a misericórdia de Deus. E talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, dizendo: Deus não está olhando para mim, porque eu estou passando esse momento difícil. Não, talvez Deus esteja exatamente o contrário. Talvez Deus esteja exatamente olhando para você, cutucando você, apertando você, incomodando você, porque Ele quer te salvar. E então, um certo dia, ele lembrou da Bíblia. Ele lembrou, o Espírito Santo fez ele lembrar. Entende? O Espírito Santo trabalha para a salvação do homem. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo lembra, o Espírito Santo nos conduz, direciona, o Espírito Santo nos leva. Aleluia! Não podemos ser salvos sem o Espírito Santo. Sabe qual é a obrigação de todo cristão que quer ir para o céu? Ser cheio do Espírito Santo. Nós temos uma ideia um pouco equivocada. As pessoas de hoje, os evangelhos de hoje, os pastores de hoje, dizem que quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o pregador. Quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o pastor. Quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o louvor, porque ele conduz. Nada disso. Cada pessoa, cada pecador deve se arrepender dos seus pecados e ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente da salvação. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai se salvar. A parábola das 10 virgens fala sobre isso. E tem muita gente dormindo, tem muita gente com a lâmpada zero, vazia, e não está nem aí. Mas nessa noite Deus está dizendo a você: se você quer salvação, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, do Espírito Santo. Pastor, nem sei o que o senhor está dizendo, porque eu sou um bom crente, eu vou para a igreja, eu volto para casa, eu trabalho, não faço mal a ninguém. Pelo amor de Deus, tira esse pensamento
medíocre da sua cabeça e comece a pensar que você é filho de Deus, gerado pelo poder do Espírito Santo, gerado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Comece a pensar que Jesus Cristo morreu no seu lugar e te substituiu na cruz, para que você hoje tenha acesso e comunhão com Deus. Você não pode estar satisfeito se você não ouvir Deus falar com você todos os dias. O Espírito Santo tem que falar com você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Que isso, pastor? Isso é para os profetas do Antigo Testamento, não é para mim hoje. Mas Deus diz que Ele quer ter comunhão contigo. Jesus não morreu na cruz para que fôssemos membros de igreja. Jesus morreu na cruz para que fôssemos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Não podemos andar por aí achando que é normal pecar. É normal eu ter sentimentos errados no meu coração. É normal eu praticar atos pecaminosos. É normal. Não é normal. O Espírito Santo, Ele nos santifica. Ele tira de nós essa vontade imensa de pecar. Ele nos liberta. Jesus disse: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. E então vocês vão conhecer a verdade. A verdade vai nos libertar. O Espírito Santo. Então eu não posso viver aqui como um crente apenas. Eu tenho que viver aqui como um filho de Deus. Eu não posso viver aqui e o pastor tem que orar por mim para eu ouvir a voz de Deus. Não. Um profeta tem que orar por mim para eu ouvir a voz de Deus. Não. Você tem que viver aqui como filho de Deus, que anda com Deus, que fala com Deus, que ouve a Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Você não precisa ser um pastor para ser filho de Deus. Você não precisa ser um ministro de louvor, um músico, um cantor para ser filho de Deus. Você não precisa ter um cargo, uma função na igreja para ser filho de Deus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se dos seus pecados, abandonar todas as suas coisas erradas que fazia e a partir de hoje viver para Deus. É isso que Deus quer de você e é isso que nós precisamos fazer. Existem pessoas que acham que apenas alguém que tem função na igreja, que tem que ser cheio do Espírito, que tem que ouvir a Deus. Não. O seu líder tem que ouvir a Deus, mas você tem que ouvir a Deus também. Porque você é filho de Deus. Entende? Você entende isso? Não é pastor de filho de Deus, não. Filho de Deus. Função colateral. Pastor, evangelista, diácono, membro. O membro do corpo de Cristo é filho de Deus. Entende? Filho de Deus é que é o good. Filho de Deus é que é o máximo. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Andar com Deus. Andar cumprindo a palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus. E dizer não ao pecado. É isso que é bom para Deus. Isso é bonito para Deus. Isso agrada a Deus. Entende? As pessoas estão invertendo as polaridades. Há uma inversão de valores. Ser pastor é que é bom. Não, ser filho de Deus é bom. Depois a gente vê. Porque se você for pastor e não for filho de Deus, a trombeta vai tocar, a igreja vai ser arrebatada e você vai ficar aqui. Então eu não posso ser só pastor. Eu tenho que ser filho de Deus. Você entendeu isso? Você é pastor, você é evangelista, você é presbítero, você é diácono, você atua na igreja, você é um grande líder na sua comunidade, mas você não é filho de Deus. Você morre, você vai para o inferno. Entende? O que é mais importante? Qual é a prioridade que eu preciso buscar em primeiro lugar? O reino de Deus, a sua justiça. Eu preciso ser filho de Deus. Eu preciso ser gerado pelo Espírito Santo.
Em Efésios capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou para filhos em Jesus. Você entende isso? Não é Maomé, não é Confúcio, não é Buda, não é o Papa, não é o pastor fulano, não é o apóstolo, não é o bispo, não é ninguém. É em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz que eleitos segundo a presciência de Deus. Somos predestinados em Cristo. Ou seja, você vai ouvir o Evangelho, se você crer em Jesus, você tem salvação nele, em mais ninguém. Não é a igreja que vai salvar você, não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, não é o sacerdote da religião e tal, não, é Jesus Cristo que salva. Então precisamos entender isso. Romanos no capítulo 8, versículo 29, Paulo diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que ele está dizendo aqui? Estávamos ouvindo uma pregação da Camila Barros falando sobre isso. O que é que Paulo está dizendo aqui? Presta atenção. Os que dantes conheceu, ou seja, a presciência de Deus, a onisciência de Deus. Deus conhece você antes da fundação do mundo, antes de criar a terra. Deus já conhece todas as coisas, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno, e Ele antes de criar tudo já nos conhecia, porque Deus conhece o passado, Deus conhece agora o presente, e Deus conhece o futuro de todas as coisas. A pessoa vai nascer amanhã e Ele já conhece. Esse é o nosso Deus. E diz que as pessoas que Deus conheceu, o saber, o conhecer, com base nessa ciência, nesse conhecimento que só Ele tem, Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Entenda, Jesus é, como Adão era o primeiro, como Adão era o cabeça de uma raça, Jesus Cristo é também o primeiro de uma raça. Ele é o cabeça de uma raça. Então ele diz: para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. O que é primogênito? Primogênito significa primeiro filho. Primeiro filho. Quer dizer que ele não seria o único filho, ele seria o primeiro dentre muitos irmãos, ou seja, nele, em Jesus, todos os que creem são feitos também filhos de Deus. Então ele é o primogênito, porque nós somos os depois. Nós somos todo aquele que crê, aos que creem, deu-lhes o poder, aleluia, de serem feitos filhos de Deus. Entenda, nascido de Adão, eu não tenho poder nenhum para me chegar a Deus. Nascido de Adão, eu sou um pecador afastado de Deus. Mas nascido em Jesus Cristo, eu tenho comunhão, acesso, é me dado o poder de ser feito filho de Deus. Então Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus Cristo. Quantos estão entrando por este caminho? Caminho de vida, caminho de luz, caminho de glória. Receba Jesus nessa noite. Receba Jesus Cristo nessa noite. Receba. Ah, pastor, até hoje eu não recebi Jesus ainda, então eu quero receber. Então receba Jesus hoje. Receba Jesus hoje. Receba Jesus hoje, porque hoje é o dia da tua salvação. O Espírito Santo trouxe você aqui para que você o receba, para que você o conheça, para que você seja filho de Deus agora. Aleluia. Aleluia. Deus é amor. E com amor, Deus precisa agir de uma forma amorosa com você. Mas como juiz, como justiça,
Ele não pode passar a mão na sua cabeça. Entenda, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele é amoroso, mas também é justo. Ele não pode negar quem Ele é. Deus não pode negar quem é. Deus é amor, mas também é justiça. Então, se você é um pecador como eu, se você é um pecador como eu sou um pecador, você precisa de comunhão com Deus e você precisa de um Salvador. Entenda, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu Jesus para morrer no seu lugar, para que você, crendo nele, obedecendo os seus mandamentos, vivendo pela palavra de Deus, não morra mais pelo pecado, mas tenha uma vida eterna. Amém? Por que isso? Porque Jesus cumpriu na cruz toda a justiça de Deus. Ele pegou os pecados que eram meus, Ele pegou todos os meus pecados, e diz o profeta Isaías, no capítulo 53, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras em direção à cruz, como o Cordeiro Imaculado de Deus a oferecer-se por nossos pecados, nós fomos curados, nós fomos sarados, porque o pecado é uma doença espiritual, e Jesus nos curou na cruz. Jesus levou sobre si os nossos pecados, aleluia. Então Ele oferece para nós de graça a salvação, o acesso a Deus está novamente possível, novamente foi possibilitado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 25, diz: não faria justiça o juiz de toda a terra. Entenda, Deus não vai aceitar você sem um genuíno arrependimento. Deus não vai aceitar você com os seus pecados se você não se arrepender deles e abandoná-los, porque Ele é um justo juiz. Não faria justiça um justo juiz. Como Deus de amor, Ele quer se salvar, mas como justiça, não é apenas uma questão de justiça como se fosse uma justiça humana, não. Justiça é parte do caráter de Deus, é parte de quem Ele é. O ser de Deus é justo, Ele não pode agir de outra forma. Então é preciso que você elimine o pecado da sua vida. Mas entenda, em Jesus Cristo você pode vir a Deus, receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhar na sua vida para você largar as suas mazelas. Você não precisa ser perfeito para vir a Deus, não. Você não precisa deixar, consertar toda a sua vida primeiro para depois vir a Deus. Não, é o contrário. Deus sabe que você não pode consertar a sua vida sozinho. Deus sabe que você não tem forças para consertar a sua vida sozinho. Então Ele está te chamando para que você o receba, para que o Espírito Santo habite em você, e juntos você e Deus, você e o Espírito Santo poderão reconstruir a sua vida, porque Ele vai fazer tudo novo na sua vida. A sua mente será nova, as suas vontades, o seu intelecto, aleluia, tudo vai ser novo. O poder do Espírito Santo vai vir sobre você e você vai ser uma pessoa diferente. Entendeu? Aleluia. Nós precisamos de mudanças, só que não podemos mudar sozinhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje nessa noite e esteja pensando: poxa, eu preciso mudar a minha vida, mas eu não tenho forças para fazer. E Deus sabe disso. Deus sabe que eu não tenho forças para mudar sozinho. Deus sabe que você não tem forças para mudar sozinho. Deus sabe tudo. Mas nessa noite Ele te oferece o braço, a mão. Ele quer te ajudar, Ele quer te tirar do poço, da lama, do buraco. Ele quer levantar você daí, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te curar, Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar. Aleluia, aleluia. A condição para conceder e receber a vida eterna. Preste atenção, não existe uma condição para Deus conceder vida eterna.
conceder salvação para você. Ele já deu a salvação para você. Pastor, quando Deus me deu a salvação? Quando Ele desceu do céu, assumiu a forma humana e pegou todos os seus pecados e cravou na cruz. Ele já a fez. Ele já te concedeu. Entende? Você agora precisa dar o passo. Dar o seguinte passo. Você precisa crer nele. Você precisa abandonar seus pecados e receber Jesus. Você precisa do Salvador. Você precisa reconhecer que é pecador. Entenda, se eu não reconheço que sou pecador, se eu não reconheço, se eu acho que eu não preciso, então a salvação está longe de você. Mas se você precisa, se você acha que precisa, se você está entendendo que você precisa, então a salvação é para você. Porque os médicos são para quem está doente. Aqueles que estão sadios, com saúde, não precisam de médicos. Jesus é o médico dos médicos. Jesus veio aqui para nos curar do pecado, porque o pecado é uma doença. Ele veio nos salvar, Ele veio nos curar, Ele veio nos restaurar a Deus, o Pai. Aleluia. Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo, tanto você quanto a sua casa. Se crerem em Jesus, vocês serão salvos. Poderíamos ler esse versículo da seguinte forma: será salvo você e sua casa, se vocês crerem em Deus. É uma condicional aqui. Nós precisamos crer. Então, qual é o requisito para eu receber a salvação? A fé. Não precisa mais nada. Quando eu creio, quando eu acredito, quando eu creio no sacrifício de Jesus, que sou um pecador, e Ele fez o sacrifício perfeito para me salvar pelos meus pecados, então eu recebo e sou salvo. É só isso, pastor, só isso. Você entende? Aí depois que você vem ao Calvário, depois que você vem ao Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. E aí as coisas começam a mudar, porque o Espírito Santo, ele muda as coisas. Quantos creem que o Espírito Santo muda as pessoas, muda as coisas? Amém. Lá em Gênesis, no princípio da criação, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, estava uma bagunça. Mas o Espírito Santo veio. O Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. O Espírito Santo estava sobre a terra informe. O Espírito Santo começou a dar forma às coisas pela palavra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia, glória a Deus. É assim que o Espírito Santo faz a vida do pecador. O pecador está todo com a vida informe, com a vida bagunçada, mas o Espírito de Deus vem sobre ele. A palavra de Deus diz: haja ordem, haja salvação, haja uma nova criação, a regeneração, haja vida. E então nós renascemos. Nós nascemos de novo, só que agora não nascemos dos nossos pais, não nascemos segundo a vontade do homem, mas nascemos segundo a vontade de Deus. Aleluia! Oh! Somos nascidos de novo pela vontade de Deus em Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus para essa noite? Graças a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Entenda, o contexto bíblico em que fala do Novo Testamento de obras, está falando de obras da lei, obras relacionadas ao antigo culto, ao Antigo Testamento, a antiga aliança. Então não somos salvos mais pela antiga aliança, senão estaríamos aqui hoje com cordeiros e cabritos e bois, oferecendo sacrifício. Aqui teria um altar de bronze, uma fogueira aqui, e nós queimaríamos nossos sacrifícios. Não, isso acabou. Por que acabou? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já morreu. Ele se ofereceu. Ele é o sacrifício perfeito. Entenda, o sangue dos animais não nos salva. Os sacrifícios oferecidos na antiga aliança eram apenas para acalmar, para aplacar a ira de Deus. Era como se fosse uma promissória. Não havia ali salvação.
Mas quando Jesus veio e ele assume a forma humana e habita entre nós, João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro Cordeiro, ele é o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados. Então Jesus morre na cruz e não temos mais necessidade de um antigo culto. Nosso culto agora é novo, há uma nova aliança, um novo testamento, um novo sumo sacerdote, Jesus Cristo, aleluia. Ele nos leva a Deus, por ele nós vamos a Deus, amém, queridos? Então não somos salvos porque somos bons e cumprimos toda a lei de Deus. Não, somos salvos porque Jesus é bom, ele cumpriu a lei e nós cremos nele e alcançamos por graça essa salvação. Amém? Então tem salvação para você hoje. A salvação para você. Em Efésios capítulo 2, nós vamos terminar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Parece uma contradição. A salvação não vem para as obras, mas nós somos criados em Jesus e preparados para boas obras. Então eu preciso de obra ou não preciso de obra? Entende? A palavra grega aqui para obra, não vem das obras, é ergon. Ergon significa trabalho, tarefa, algo que você faz para alcançar. Então não é pelo que você faz. Mas olha só, as obras humanas, elas são insuficientes para agradar a Deus. Mas o que ele diz aqui no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Entenda, antes de Jesus eu não consigo agradar a Deus. Sem Jesus eu não consigo agradar a Deus. As minhas obras são insuficientes. Mas quando eu sou criado, gerado em Jesus Cristo, então eu sou gerado para fazer boas obras. Entende? A palavra obras aqui é a mesma, ergon, ergóis, né? É a mesma radical, só que ele fala boas obras, ergóis, agatóis. É bom no sentido intrínseco da palavra, no sentido perfeito, né? Ele é intrinsecamente bom, ele é por natureza bom. Ou seja, antes eu tinha uma natureza humana, as minhas obras não me salvavam, mas agora que eu fui recriado em Jesus, então eu sou feito segundo ele, aleluia, para boas obras. Eu tenho uma natureza de Deus em mim, que me faz fazer obras boas para a salvação, aleluia. Eu não posso agradar a Deus antes de Cristo, mas com Jesus as minhas obras agradam a Deus, o que eu faço agrada a Deus, porque agora eu sou dirigido pelo Espírito, eu vivo pelo Espírito Santo. Então, se você quiser nessa noite agradar a Deus, você precisa viver pelo Espírito de Deus, aceitar Jesus, ser gerado em Jesus, uma criatura nova. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você que entrou aqui hoje, mas não recebeu Jesus ainda, mas você ouviu essa palavra e você acreditou nela, e você quer receber Jesus. Então, se você quiser, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está ouvindo, você que está assistindo essa live, você creu no seu coração e você quer receber Jesus, então entregue a sua vida a Jesus agora. Pastor, eu não estou aí na igreja, não tem problema. Você não precisa estar aqui na igreja. Você pode aí fechar os seus olhos, você pode se ligar com Deus, você pode orar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Sabe o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então Jesus está aí. Você não está aqui na igreja, mas Jesus está aí com você agora. Ele está te abraçando agora, Ele está te recebendo agora, porque Ele é o Salvador, aleluia. O Espírito Santo está aí com você, o Espírito Santo está convencendo você. Se você está aqui no salão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Jesus Cristo vai mudar a sua vida, Jesus Cristo vai mudar a sua vida. Vem agora, em nome de Jesus, venha para Jesus, Jesus está te chamando. Receba o Senhor Jesus, vamos adorar a Deus. E quando louvar
Você que está assistindo esta live, esse culto, se você recebeu Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e procure um pastor e diga: eu aceitei Jesus, eu quero seguir o caminho de Deus, quero aprender de Deus. Você pode também nos acompanhar aqui todos os domingos a partir das 6 horas da tarde, todas as terças-feiras a partir das 7 horas da noite. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ore comigo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós te entregamos em tuas mãos este homem, esta mulher, que nesta hora, Pai, ó Deus, abandona o mundo, deixa, Pai amado, os pecados, se arrepende deles e entrega a vida ao Senhor Jesus. Pai amado, cuida, Senhor, fortalece, Pai amado, os seus passos, os seus pés, no Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.